Então, galera, cá estamos novamente dando continuidade aos nossos estudos. E hoje nós vamos dar uma conferida na proposta de redação do PAS 2017 para a terceira etapa. Tudo bem? Estou aqui com o material Saber PAS, na página 234, em que analisa a prova de redação da terceira etapa. Então, vamos lá? Gente, olha, aqui vem o comando básico de toda a prova, né? Nesta prova, faça o que se pede, utilizando, caso deseje, o espaço indicado para rascunho. Sugiro que você realmente utilize o rascunho, é importante rascunhar, tá bom? Em seguida, escreva o texto na folha de texto definitivo, tá? No local apropriado, né? Pois não serão avaliados fragmentos escritos em locais indevidos. Respeite o máximo de linhas. Qual é o máximo de linhas? 30 linhas. Tá? Qualquer fragmento de texto, além desse limite, será desconsiderado. Tá? Utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Aqui eu tenho uma caneta azul, fabricada em material transparente. Então, você vai escolher uma caneta preta para fazer a sua prova, fabricada em material transparente, tá? Identifique somente nos locais apropriados. Cuidado, não pode ter assinatura ou qualquer marca identificadora. Feitas essas considerações gerais, aí aqui tem a transcrição da prova da terceira etapa, tá bom? Então, em 2017, a prova da terceira etapa apresentou um trecho do Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária. Esse trecho do código apresenta os princípios gerais, né? Quais são as características. E aqui do lado, olha, meninos, vocês vão encontrar algumas propagandas, tá? Antigas, não são propagandas atuais. Então, olha só, aqui tem uma propaganda de um secador. É uma pessoa completamente careca, mas ela está fazendo a propaganda de um secador. Secador Flipping Style, mesmo se você não puder usar, é divertido ter um, tá? Depois, nós vamos ter outra propaganda, a propaganda de um achocolatado. Olha, crianças se batendo, e aí fala, empate, os dois são fortes, tomam achocolatado 3 vezes por dia. A gente está falando de crianças se batendo, tá? Aqui do lado, as imagens não estão tão boas, mas aí vocês vão encontrar uma pessoa, nova e arejada maneira de passear. Meninos, tem um carro, esse carro tem um teto solar, e aqui tem uma mulher com uma criança, o motorista está aqui do lado, e aqui do lado tem uma criança, que vai contra todas as nossas regras. Bom? Essa outra propaganda fala assim, a batedeira, chefe, faz tudo, exceto cozinhar. É para isso que as esposas servem. Viu, esposas? Viu, garotas? É para isso que as esposas servem. Crespinha, a queridinha do Rio, está agora em São Paulo. Crespinha, a queridinha do Rio, está agora em São Paulo. Gente, fazendo propaganda, né? Crespinha, propaganda de uma buchinha. Então, meninos, aqui vem a proposta propriamente. As imagens apresentadas acima foram adaptadas de anúncios publicitários veiculados em épocas passadas. Suponha que esses anúncios tivessem sido veiculados recentemente nas mídias sociais e que você deseje pedir ao Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, tem o trechinho lá falando a respeito, né, quais são as normas do CONAR, a suspensão da veiculação de um deles. Então, vocês vão lá e vão escolher uma daquelas propagandas.
tá? Por violação de algum dos artigos do Código Brasileiro de Autorregulação. O código está lá na proposta. Então, vocês vão escolher uma propaganda, seja a propaganda do secador, ou a propaganda do veículo, né? Ou a propaganda da crespinha, ou da batedeira, e aí vão escolher no Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária um artigo. E aí, tendo escolhido o anúncio cuja veiculação você deseja que o CONAR suspenda, você vai redigir uma carta, olha, carta argumentativa ao Conselho, argumentando contra a sua veiculação e pedindo que ele seja retirado de circulação. Então, carta argumentativa é um tipo textual do terceiro ano, da terceira etapa. E aí aqui veio a solicitação de uma carta. Em seu texto, você deve citar explicitamente o artigo do código violado pelo anúncio, né, publicitário escolhido. Aí veio aqui, ó, não assine seu texto, tá bom? Então, meninos, assim como outra carta que a gente já verificou, né, não assine seu texto, bom? Bem, então, vamos lá ver como é que foi a avaliação dessa situação? Então, olha, aspectos macroestruturais, tá? Então, quesitos avaliados. Então, item 1, apresentação, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos e estrutura textual. Então, valendo 0,5. Vocês viram que aqui, olha, ainda apareceu esse aqui, ó, estrutura textual. Por quê? Porque nós estamos falando de carta. Então, 0,1, desculpa. Então, 0, 1 ou 2 são os conceitos. Aí eu pego essa nota e divido. 5 dividido são 2 conceitos. Então, se alguém ficou com 0, 0, ok. Se alguém ficou com 1, então vai ficar com 0,25. E por que 0,25? Porque meio ponto dividido por 2, 0,5. 0,25. Se alguém ficou com 2, 0,5. Ok? Bem, o desenvolvimento do tema. Então, ele vai observar se adequação ao tipo textual. Qual é o tipo textual? É um texto argumentativo. Então, vai observar se você realmente fez um texto argumentativo. Está dividido aqui, ó, em 2 aspectos apenas. Então, quando for lá nos quesitos, é isso que ele vai verificar. Se você for com 0, 0. Se você ficou com 1, então vale 3 pontos? Vale. Divido 3 por 2. Então ficou com 1, vai ser 1,5. Não, fiquei com 2. Então se você ficou com 2 nesse quesito, você conseguiu 3 pontos. Bom? Adequação ao gênero textual. Qual é? Carta. É uma carta argumentativa endereçada ao CONAR. Então, é uma carta formal. Né? Não é uma carta para o amigo, não é uma carta pessoal, é uma carta formal. Aí, gente, esse quesito valia entre 0 e 1,5. Então, 0, 1, 0,75, 2, 1,5. Conceitos. Adequação entre imagem e artigo do código. Lembra que eu falei para vocês? Tinha que escolher uma imagem e escolher um artigo que aquela imagem feria. Então, essa adequação. E o último, coesão, coerência e progressividade textual. Ó, tá vendo que esse aqui, ó, vale muito, né? Vale 3,5 pontos. Então, tem que ficar bem atento a isso aqui. Aspectos microestruturais. Grafia, acentuação, morfossintaxe. Já vimos essa situação, o que acontece, né? Você pega lá tudo que você tirou no macro, que valia 10 pontos, menos o micro, menos. Eu vou colocar lá 2 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Né? Então, aí eu vou fazer esse cálculo. Cálculo que a gente já viu anteriormente, eu não vou ficar retomando aqui, mas só para relembrar, tá bom? Então, meninos, vamos dar uma olhadinha? Como é que foi aqui com os estudantes? Vem um gráfico. Lá em 2017, como é que foi? Quesito 1, margem, parágrafo e toda aquela história, né? Legibilidade. Então, a maioria conseguiu nota máxima. Afinal de contas, terceiro ano do ensino médio, espero que já não tenha esses problemas, não, tá bom?
Aí agora nós vamos partir para os outros quesitos, né, que é o aspecto mais de conteúdo. Então, meninos, no quesito 2.1, né, que vai tratar um pouco a questão do texto argumentativo, olha, a maioria, né, conseguiu cumprir esse quesito 2.1, texto argumentativo. Se vocês observarem aqui, ó, a maioria tirou 2 pontos. O próximo quesito é se de fato fez uma carta formal, né? Então está falando aí desse tipo textual, da carta formal. Olha, nós temos aqui também esse, né, quantitativo em relação à carta formal. Mas teve gente, olha, que ficou com 0, tá? Não percebeu esse aspecto da carta formal, tá? É assunto do terceiro ano, né? Nós vamos trabalhar, tem uma aula aí voltada para carta argumentativa, né? Que é um dos assuntos do primeiro bimestre do terceiro ano, carta argumentativa. Então, olha, dê uma olhada na carta argumentativa, isso é importante, né? Eu vou associar o linkzinho aqui nesse vídeo para que vocês possam acessar e assistir a aula específica sobre carta argumentativa, ok? Então, tá bom. Gente, o próximo, o 2.3, tratava da imagem, a relação com a imagem com o artigo. Se a pessoa conseguiu relacionar, escolher uma imagem e relacionar a um artigo do CONAR, tá? Então, algumas pessoas não conseguiram fazer isso, né? Outras conseguiram apenas parcialmente, mas a grande maioria conseguiu aqui de forma bem positiva. Tá bom? E o 5, gente, o gráfico 5 refere-se ao 2.4. O que é o 2.4? Coesão, coerência e a progressividade do texto. Então, olha, a maioria ficou aqui num aspecto mediano, né? Então, está sendo coerente, coeso, nós já fizemos aula sobre coerência e coesão, né? É importante dar uma conferida nesses aspectos, mas assim, se o seu texto é coerente, se não fez afirmações absurdas ou discordantes, e se você conseguiu relacionar as partes do texto, né? Então, usar palavrinhas, elementos coesivos, usou as conjunções, usou os pronomes para fazer uma boa relação entre as partes do texto. Bom, então, esse item. Bem, meninos, feito isso, vem aqui um gráfico com a nota de conteúdo. A nota de conteúdo, como eu disse para vocês, ela vale de 0 a 10. Então, nesse gráfico, aí nós temos esse gráfico da nota de conteúdo, tá bom? Então, vocês veem aqui que a galera, né, teve boas notas aí de conteúdo. Já o percentual de notas por estudante, considerando tudo, nota de conteúdo, menos 2 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Aí a gente vai ter a nota final aqui da prova. Então, ó, para 2017, nós verificamos aqui, ó, entre 9 e 10, 16,27% dos alunos conseguiram essa nota. E é isso que eu espero para vocês, tá? Que vocês consigam essa nota, tá? Nota máxima, né, lá em cima. E isso vai depender do estudo de vocês. Isso que nós estamos fazendo é preparando, tá bom? Gente, como eu disse para vocês, ó, esse íconezinho aqui refere-se, né, ao estudante. Então, fala para você, tá? Olha, no texto será avaliado o respeito ao gênero textual, carta, contendo o destinatário e mantendo a formalidade, ao tipo de texto argumentativo. Então, é uma carta argumentativa, tá? E aí, mantendo a formalidade. Por quê? Porque você iria endereçar essa carta a um órgão, tá? Com expressa tentativa de convencimento do interlocutor. E a relação anúncio-artigo do código, né? Então, se você está fazendo essa relação. Segundo a matriz, aspectos como coesão e coerência
progressividade textual fazem parte das habilidades a serem avaliadas. Bom, agora vem um chamamento aqui para nós, professores. O que ele destaca aqui para nós, professores? Gente, considerando os gráficos. Então, aqui faz o seguinte, a competência requerida é a de elaborar uma proposta de intervenção na realidade com demonstração de ética e cidadania, exigindo a retirada de determinado anúncio que fere algum dos princípios listados. Ao analisar os resultados obtidos, tá, é possível notar que quase 90% obtiveram resultados satisfatórios no quesito 1. Margem, apresentação, legibilidade. Que bom, meninos, que vocês não estão enfrentando essas dificuldades mais, já superaram. Oh, que bom. Quanto ao desenvolvimento do tema, no quesito 2.1, que diz respeito ao tipo textual argumentativo, 70%, que também é positivo. No quesito 2.2, que se refere ao gênero textual, ou seja, carta, pouco mais da metade dos alunos se enquadrou no que foi solicitado. Então, ó, esse gênero deve ser bastante trabalhado em sala de aula. Muita gente tem dificuldade em relação à carta. Então, meninos, mais foco nesse aspecto, tá? Nós, professores, devemos trabalhar e vocês devem estudar mais, porque é uma possibilidade, tá? No quesito 2.3, que solicitava a correlação entre a propaganda e o artigo, quase 90% atendeu à solicitação. Então, número bastante positivo. E o último quesito, que é coerência, coesão e progressividade, foi atendido total ou parcialmente pelos alunos, com 35%, né, e 60% respectivamente. Não foi, né, o maior problema, mas ainda é um problema. Se eu considerar essa situação aqui, de 35% é bastante significativo, tá, gente? É importante a gente dar uma conferida nesse aspecto, né, da coerência, da coesão, manter esse foco, seja em qualquer tipo textual, né, vocês vão precisar disso, tá bom? Galerinha, então aqui fica nosso estudo, tá? Espero que tenha sido útil para você, né, que você realmente tenha percebido isso. Agora, pega as outras provas, pega de 2018, pega de 2019, vai lá e procura analisar, tá? E, em relação a essa prova especificamente, eu sugiro para você, pegue a proposta, tente elaborar, imagine se você, né, lá naquela situação de fazer essa prova lá no dia da terceira etapa, e aí tenta redigir essa carta, né, observando todos esses aspectos que foram solicitados aqui, tá bom? Então, obrigada, até a próxima, e foco nos estudos, meninos!